Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa em forma de áudio devocional. Peço aos irmãos mais uma vez que compartilhem. Quem estiver assistindo ou ouvindo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, curte, ativa as notificações todas, para que todas as vezes que a palavra for pregada, venha chegar a notificação para você. Aleluia! A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 23 até o versículo 29. Às vezes nós podemos achar que a palavra está sendo repetida, que algumas vezes cai na mesma palavra, mas não é, porque Deus quer falar no mesmo tema, que o tema de hoje é o mesmo de ontem, que é fé. O Senhor quer falar sobre fé, e em palavras diferentes o Senhor fala sobre a mesma coisa. Aleluia! Tem por tema o jovem lunático. Versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia! Como falei para os irmãos e para as irmãs, o Senhor hoje quer nos ensinar sobre fé. Sobre fé e ao mesmo tempo também vida com Deus. Por quê? Porque este pai precisava de uma solução para a vida do seu filho, de uma cura, de uma libertação. E ele até tinha fé, porque se não tivesse fé, ele não teria procurado os apóstolos. Ele procurou os discípulos e pediu que orasse pelo filho dele. Então ele tinha fé. Na situação dele, ele não tinha outra opção. Ele teria realmente que ter fé, senão o problema do filho não seria resolvido. Porque as pessoas temiam. Ele vivia acorrentado. O inimigo lançava ele, o inimigo lançava ele no fogo e na água, tentando matar. Creio eu que a sociedade tinha medo daquele jovem. O povo tinha medo, ninguém tinha contato com aquele jovem, porque ninguém podia dominar ele. Ninguém, só Deus. E se chegasse a prender ele, ele quebrava as correntes, quebrava as cordas, porque ali não era ele, era legiões. Era no mínimo um espírito imundo e um espírito mudo e surdo. Então era legiões. Jesus diz no final da passagem que era casta. Então se é casta, é legião, é a mesma coisa. Aleluia. Então na situação ali que ele viveu, eu creio que ele já tinha procurado ajuda de toda forma. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Procurou todas as ajudas que podia, mas não encontrando-la, recorreu a Jesus. Ele da mesma forma procurou ajuda. Tenho certeza que aquele pai procurou ajuda onde ele pôde, mas nenhuma resolveu. Tanto que até os apóstolos que ele procurou ajuda, que eram homens de Deus, não puderam resolver. Porque aquilo que é para o Senhor fazer, o servo não faz.
quer que eu provo isso na palavra? Eu vou provar. A Bíblia diz que o filho da sunamita estava doente. E ela foi doente e chegou até morrer. Estava morto, na verdade. E ela foi até o profeta Eliseu para que ressuscitasse o filho dela. E Eliseu deu o seu bordão, a sua vara, a Geazi, seu servo, e mandou que Geazi fosse lá colocar a vara sobre o menino para que o milagre acontecesse. Aleluia. Só que quando Geazi chegou lá, ele fez conforme Eliseu mandou. Aleluia. Mas nada aconteceu. O menino não ressuscitou. E Geazi volta até o seu senhor e disse: meu senhor, o menino não ressuscitou, não retornou à vida. E aí Eliseu toma a vara e vai. Chegando lá, Eliseu faz aquilo que Deus direcionou ele para fazer. E o menino vai e ressuscita. Então ali era uma obra que era para o Senhor. O Senhor naquela ocasião ali era Eliseu e o servo era servo. Ele estava representando Jesus. Eliseu estava como Senhor e o servo como servo. E mesmo assim foi com esse menino. Então na ocasião ali o servo não conseguiu fazer o que era para o seu Senhor fazer, para Eliseu fazer, não conseguiu. Na ocasião desse menino também os discípulos foram, oraram, expulsaram no nome de Jesus, mas o demônio não saiu. Porque ele não era uma obra para os servos fazer, era uma obra para o Senhor fazer. Aleluia, glória. Glorifico o nome do Senhor porque ele me lembrou. O Espírito Santo me levou para uma ocasião que aconteceu a mesma coisa. Na situação de Geazi e Eliseu é a mesma situação de Jesus e os apóstolos. O Espírito Santo ele é maravilhoso, porque ele nos guia, nos direciona em tudo. Aleluia. Então, quando os discípulos tentaram, oh glória, sinto a graça de Deus aqui ao falar da poderosa palavra e do poder de Deus. Voltando, quando os discípulos tentaram expulsar, não saiu. Mas quando Jesus foi lá, o Espírito saiu e o menino ficou livre. As legiões saíram, as castas saíram. E essas situações também vai ocorrer de outras formas também, sem ser caso de Senhor e servo. Tem almas que Jesus determinou, que Deus determinou para mim salvar, para mim pregar a palavra, e essa alma vai se converter. Se qualquer cristão ir lá e pregar, qualquer pastor, qualquer pessoa ir lá e pregar para essa pessoa, ela não se converte, ela não aceita Jesus. Mas se eu for lá e pregar, a pessoa vai aceitar Jesus e vai se converter, porque aquela alma Deus determinou e anotou lá no caderno, no livro do céu, e disse: essa alma é para o pastor Lucas ganhar. Ninguém vai ganhar essa alma se não for ele. Tem almas que Jesus determinou para você ganhar. Se eu ir lá e pregar, não vai acontecer nada, a pessoa não vai dar nem ouvido. Mas se você ir na direção de Deus e pregar, a pessoa se converte, a pessoa aceita Jesus. Porque eu já passei em várias igrejas, onde tinha pessoas ali que visitavam todo culto e não aceitavam Jesus. E no dia que Deus me deu a oportunidade de eu pregar a palavra, ou na revelação, a pessoa aceitou Jesus. Então é vice-versa, tem almas que Jesus determinou para mim salvar. Salvar não, para mim pregar e a pessoa se converter, porque quem salva é só Jesus. E tem pessoas que Deus determinou para você pregar a palavra e ela se converter através de você. Aleluia, eu creio que Deus age assim. Eu tenho certeza, não creio não, eu tenho certeza que Deus determinou um número de almas para cada um. Ó, tem um exemplo: 20 mil, 10 mil, 5 mil. Aqueles que não for ganhar muitas almas, que Deus conhece quem vai ganhar alma e quem não vai. Deus coloca 5 almas, 3 almas, 10 almas, que seja, mas são valiosas, porque Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma só que você ganhar já está valendo mais do que o mundo inteiro. Uma alma já valeu. Se você viver nessa terra para ganhar uma alma, já valeu a pena viver, porque vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. Aleluia. Então Jesus e Deus, eles têm almas para vocês ganhar. E talvez você que está me ouvindo, você pode ser uma alma que Deus determinou para mim ganhar para Jesus.
Então, se ouve a voz do Senhor hoje, se você sente que é Deus que está falando através da minha vida, não endureça o teu coração. Entregue a tua vida para Jesus hoje. Jesus disse, Deus diz na sua palavra, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, nas águas da contenda não. Mas abre o coração, porque eu entrarei, e cearei, e farei morada em ti. E vou fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e farei morada nele. E eu, o Pai e o Espírito Santo, habitaremos nele, faremos morada nele. Aleluia. Chegando no versículo ao qual nós lemos, o 23, vai dizer, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se tiveres fé, qualquer problema que você tiver, Deus pode resolver. Se você tiver fé, Ele vai resolver. Aleluia, se for da vontade dEle, Ele vai resolver. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ele afirmou, tem uma exclamação no final, eu creio, Senhor, falou com certeza, com firmeza, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Mas a mesma pessoa que fala com tanta certeza, ao mesmo tempo já fala, mas ajuda-me na minha incredulidade. É a mesma situação de Marta, a qual nós lemos, acho que foi ontem eu preguei sobre Marta também, sobre a ressurreição de Lázaro. Marta disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele fará. Então ela, em 2 versículos, ela demonstrou fé em um, e no outro já demonstrou que não tinha fé. No primeiro versículo ela não teve fé, ela falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas no segundo versículo ela já mostra a fé, e diz, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, assim Deus fará. Eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus fará. Aleluia. E no finalzinho da passagem ela vai dizer, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá. Aleluia. E aquele que vive, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na verdade é assim. E aquele que vive e crê em mim, o segundo versículo vai dizer assim, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E Marta já responde cheia de fé, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então ela demonstrava fé e ao mesmo tempo não tinha fé. Mas no final de tudo, a fé dela foi firmada em Jesus. No final de tudo, ela teve fé verdadeiramente. E Jesus operou o milagre. E a mesma coisa foi na vida deste homem. Ele disse, eu creio, Senhor, com toda a autoridade. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ele disse, eu tenho fé, mas ao mesmo tempo eu sou incrédulo. Pediu ajuda a Jesus. E nós às vezes somos assim. Nós temos fé, mas ao mesmo tempo somos incrédulos. Temos que mudar isso. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia. E vai dizer que o menino caiu como morto, mas não estava morto. Jesus o levanta pela mão, mas tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então Jesus deu uma ordem, sai Satanás e não volte nunca mais, sai legião e não volte nunca mais, sai casta do inferno e não volte nunca mais. E eles obedeceram na hora. Assim como o Senhor falou com os demônios que estavam naquele endemoniado gadareno, sai dele, e os demônios saiu, entrou no porco e nunca mais, eu creio que nunca mais voltou para a vida daquele homem. Mas para esse daqui, para esse jovem, eu tenho certeza que os demônios não voltaram mais, porque os demônios não desobedecem uma ordem de Jesus de jeito nenhum. O único ser que desobedece ainda uma ordem de Jesus é o ser humano, porque não pensa, porque se pensar, ele obedece a Deus em tudo. Aleluia. E no final os discípulos perguntou, por que não podemos nós expulsar, Senhor? No versículo 28 e 29. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então há situações que temos que ter vida com Deus de oração e de jejum, de santificação, vivendo a doutrina do corpo, da alma e do espírito, buscando ao Senhor em todo o tempo e obedecendo a sua palavra para podermos vencer Satanás, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. O apóstolo Tiago escreveu: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que resistimos ao diabo? É tendo uma vida de santidade com Deus. A gente vai estar resistindo a ele, ao inimigo, e ele vai fugir de nós, porque através da nossa vida de santidade, ele vai ver que Deus está conosco, que nós somos servos verdadeiros, e através disso ele vai bater em retirada e não vai voltar nunca mais. Então guarde essa palavra com muito temor, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.